a Carolina, que é executiva de TI do Banco BV, já foi apresentada antes. Ela vai trazer o nosso primeiro caso de sucesso em inovação, mas eu vou ler aqui o currículo dela também. É uma executiva com mais de 15 anos de experiência, especializada em soluções corporativas no setor financeiro e exerce uma posição de liderança no Banco BV, formada pelo IESE Business School. É reconhecida por sua capacidade de liderar equipes e desenvolver estratégias inovadoras. Então, muito obrigada, Carolina, bem-vinda, e com vocês, floor is yours. Obrigada, pessoal. Bom dia, super prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, da relevância do tema e principalmente para a gente atuar bastante em ecossistema mesmo. Então, a importância da academia, com a importância da execução, do corporativo, com a importância das associações de classe que também nos ajudam sempre. Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho a história do BV, aqui sobre o papel da inovação na nossa área. E, Rose, super obrigada pela sua correria aqui. Ficou uma missão super difícil para eu tentar aplicar um pouco essa pesquisa no nosso dia a dia e que vai ser muito bacana para a gente tangibilizar um pouquinho como é que o corporativo também atua olhando para esse lado. As dificuldades são sempre as mesmas, então vou tentar conectar um pouquinho do que a Rose trouxe com o BV aqui. Bom, eu sou nascida em Piraju. Piraju é uma cidadezinha de 28 mil habitantes, então a minha curiosidade ela é gigantesca. Sou super feliz de ter mudado para São Paulo, um super acolhimento. Me formei em tecnologia e mídias digitais na PUC. Participei de consultoria de implementação de projetos nacionais e internacionais. Foram 26 países, tentando pesquisar, tentando implementar sistema de relacionamento com o cliente, com diferentes culturas. E me formei no IESE também para programas de liderança em 2021, colegas ali de turmas diferentes. E sou investidora anjo desde o ano passado, numa fundação chamada Sororité. É uma associação que são mulheres investidoras que investem em fundadoras mulheres. Então, também é um programa super bonito. E mentoria de carreira para mulheres em tecnologia também, que é um mercado majoritariamente masculino, e aí as dificuldades da mulher para a gente conseguir equalizar um pouquinho essa história. E um pouquinho do BV, para quem não conhece ou conheceu a tal da BV Financeira. Hoje a BV Financeira é um banco relacional, então é o 6º maior banco do Brasil, e são 32 anos de história. Todo mundo pergunta, e aí, mas o BV tem conta? O BV tem cartão? Sim. A gente saiu um pouco dessa história em 2019, quando a gente sai da história da financeira e vai para um banco relacional com abertura de conta com cartão, com seguros, com empréstimos pessoais. Então, já é a nossa primeira onda de transformação vem dessa história do relacionamento com o cliente. E aí, diferente dessa história de mar aberto, né? Mas por que não compete com grandes bancos que são os neobanks, mas que são focados em abertura de conta? Porque a gente é mais focado no crédito. O BV ainda continua sendo uma casa de crédito que fornece produtos relacionais. Então, é diferente de primeiro a gente se relaciona, depois a gente monetiza em cima. Ao contrário, a gente primeiro dá a solução de crédito e depois a gente se relaciona porque o cliente precisa efetivamente. Hoje, então, a gente tem essa história aqui da esteira de contratação e aqui começa uma segunda onda de transformação do BV, que essa primeira foi essa questão do Internet Banking e também do Mobile Banking, e agora a segunda onda a gente olha para como a gente digitaliza esse cliente 100%. Então, como vocês sabem, a gente tem uma dependência no nosso negócio que é a rede de parceiros de lojistas que hoje efetivamente vendem. A gente tem um pouquinho da dificuldade do protagonismo desse cliente, que é qual é o nosso sonho, né? Nosso sonho é que vocês, de alguma maneira, o mercado como um todo, faça uma simulação de crédito, saiba que tem um crédito pré-aprovado, vá para uma loja e olhe e chegue, eu quero esse carro, está aqui o meu crédito pré-aprovado, e saia com seu carro. Ou num sonho grande, que a gente possa entregar o carro onde vocês estiverem. Então, essa é a história da digitalização do cliente efetivamente, mas, de fato, o mercado hoje ainda não está assim.
Hoje a gente ainda pesquisa muito na internet e depois a gente vai para comprar o carro. Então tem uma movimentação, então de cara aí já fica o nosso grande desafio, que é como é que a gente não quebra a experiência desse cliente, que a gente chama da experiência digital. Então, essa esteira de contratação digital, ela é super relevante para a gente, até para o empoderamento desse cliente, ter uma visão de crédito do mercado como um todo. E por isso que a gente tem essa aceleração das simulações. Então, qual que era o nosso grande gargalo? Antes, como é que a gente conseguia dar crédito para esse consumidor? 1000 pesquisas, demorava sei lá quantos dias, e tinha que ir lá na agência, e tinha que levar o documento, e comprovar a renda, nanana. Hoje já está muito mais avançado, e hoje o que a gente propõe é uma simulação desse crédito 100% online, com a resposta do qual é o valor desse crédito. O que está por trás dessa história quando a gente olha o mercado? Imagina o modelo de dados que a gente tem que ter para ter essa segurança de fornecer crédito em segundos. Então, quando a gente olha para isso, talvez o pensamento crítico que a gente tem que ter quando a gente está no mercado, fazendo algumas simulações de crédito, ou o que seja, é como é que a gente consegue ter tanta aprovação hoje como a gente tem em segundos. E esse mercado competitivo gigantesco. Fazendo uma brincadeira aqui, quantas empresas de crédito nascem e morrem por segundo, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Mas é um mercado que é difícil. Então, acho que essa solidez do Banco BV em crédito, ela traz um pouco essa segurança do que é esse motor de crédito efetivamente, como você mantém um mercado saudável e como você consegue também dar essa aceleração através do digital e dados. Essa é um pouquinho a lógica do que a gente trabalha do ponto de vista de tecnologia e experiência do cliente aqui. E aí, falando desse contexto de negócio como um todo, um pouquinho aí entrando na pesquisa aqui com a Rose, como é difícil criar essa cultura de inovação nas grandes corporações mesmo. Então, quando a gente olha aquele 42% ali, ele é um número assim que deixa a gente um pouco chateado, porque a gente fala tanto de inovação, com tantos eventos corporativos, com academia, com associação, mas a gente divulgou mais até para ganhar mais aliados do que efetivamente entregou para o mercado uma genuína área de inovação. E aí, olhando um pouquinho para as células das empresas, das grandes corporações, quando você olha o 42% ali bem na média, é sobre isso que a gente tem essa dificuldade. Então, entrando aqui um pouco no detalhe, como é que o BV hackeou um pouco essa história da cultura? Primeiro que a gente olha para um ecossistema novo, e a gente chamou isso de BVX. Antes, aí, quem acompanha um pouquinho a história do BV, até 2022 a gente falava do BV Open. Agora a gente já fala do BVX. E qual que é essa mudança? O Open era para realmente receber portas abertas aí, fazendo alusão ao Open Innovation, e também ao Open Banking, com certeza, mas agora a gente está olhando mais para o exponencial. Então, se a gente olha aqui, o BV, ele tem algumas missões, né? Então, a primeira, na questão, no quesito de inovação aberta, a gente tem programas internos do BV, que é esse treinamento dos colaboradores internos, que é trazer essa cultura para abrir. Como é que a gente avalia uma startup? Como é que a gente avalia uma empresa? Como é que ela consegue se conectar? Como é que dá esse match entre o BV e a própria startup? Então, as pessoas que vão avaliar, elas precisam ter um pouco essa mentalidade que é diferente de como é que você avalia um produto interno, ou uma área de tecnologia interna, ou um fornecedor de serviço. Então, cria-se um programa de treinamento e também começam a trazer empresas para fazer parte dessa parceria de desenvolvimento com o BV. Então, aí a mais famosa que a gente tem, entrando um pouquinho no Open Finance, o Open Finance é a Clavi. Então, como vocês sabem, a parceria do Banco BV com o Banco Neon é de anos, e aí muito do que foi feito ali com o Banco Neon é Banking as a Service com a parceria com o BV. Então, essa história, ela já veio crescendo com o desenvolvimento interno. Quando a gente olhou o tamanho do mercado, e obviamente você tem uma ascensão de demanda, aí a gente olha para as parcerias. Quando olha para as parcerias, entra essa história da Clavi, 2022, com certeza, começa essa parceria.
E aí, dali para frente, a gente começou com o investimento através da nossa da nossa VCV, Venture Corporate. E aí, a gente trouxe outras empresas nessa história também. Então, quando começa a dar certo, começa a dar um resultado, a gente vai para um outro pilar, que é a questão da facilitação. Quando a gente olha para o Portal Solar, também era um crédito bem específico. E o Portal Solar era uma empresa pequena, relativamente pequena, só que era sob crédito. Então, casa de crédito com Portal Solar, e a gente começa o investimento no Portal Solar, e hoje ele é incorporado ao portfólio do BV. Então, foi mais um item de sucesso ali. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que as coisas vão caminhando. Primeiro começa como fornecedor de serviço, dá certo, escala, e a gente começa a ir para um cenário de parceria com investimento, depois a gente vai para uma compra, aquisição no portfólio. A última compra que a gente teve foi a Bentley. A Bentley também é super focada no Banking as a Service, e o que a gente olha para eles? Eles têm uma tecnologia muito mais leve e a gente com a inteligência de banco e aprovação. Então, como é que a gente combina esses dois fatores e escala isso no mercado de forma exponencial? Então, a Bentley também fez parte da nossa estratégia e virou portfólio. Através da conexão, a gente tem parceria com algumas associações de classe, então a BFintech e o próprio time de Startup Weekend estão sempre no BV, utilizam um pouco o espaço do BV para fazer os eventos, para atrair também esse público para conhecer um pouco mais do BV, muito além da BV financeira. E a questão da transformação aqui também, agora a gente é chegando na terceira onda. A terceira onda é, efetivamente, a gente tirar proveito dessa história da moeda digital, digitalização da moeda. Então, começando agora a nossa terceira onda de transformação, que é pensar, bom, estabelecemos aqui, um pouquinho para a gente, antes de eu voltar, depois eu volto nesse assunto, alguns prêmios de toda essa história. Então, aqui, aquela mandala é para vocês entenderem um pouco como a gente conseguiu encaixar essa cultura de inovação dentro da estratégia do BV e atrair esse ecossistema. Dessa atração, trouxe aí alguns reconhecimentos. Então, em termos de posicionamento no ecossistema, o BV já foi extremamente reconhecido e acho que vem crescendo esse posicionamento no mercado também. Alguns cenários de sucesso, para vocês terem ideias de números aqui, a gente trouxe o Portal Solar, que é um super case, ele atingiu aí um resultado muito positivo já nesse ano, e a gente tem algumas transações do banco, do Banking as a Service, que só vem crescendo. Então, quando a gente fala um pouquinho da agenda de democratização desse dinheiro no Brasil, ainda tem uma barreira de mercado, que é como é que eu faço para criar um banco, né? Hoje, o que a gente está atuando meio nesse sistema antifrágil é como é que a gente facilita a criação desse banco através de serviço e acaba monetizando também essa história para o novo business de plataforma do BV. Então, essa é a transformação aplicada. Aqui a gente trouxe o cenário, que é o Pix, o Open Finance e o Real Digital. E aí é um pouco do exercício que eu estava fazendo com vocês sobre a onda 3 de transformação do BV. Uma vez estabelecida essa tecnologia no nosso sistema financeiro, como vai ser o mercado de amanhã? Então, quanto mais a gente digitaliza uma moeda, mais fácil ela se torna global. E se ela estiver efetivamente global, quais são as novas oportunidades que a gente tem para criar de produto em cima dessa nova plataforma? Então, por isso, a história do BVX exponencial também, que são os exercícios que a gente faz. É uma agenda do Banco Central, a gente tem uma sinergia muito grande, fomos ali os pilotos do Drex também, um baita aprendizado, e ainda seguindo a onda 3 ali de Open Finance e Pix também. Aqui, muito rapidamente, só para conectar um pouco as peças, quando a gente olha para todas essas tecnologias, essas forças externas, a gente podia olhar como ameaça ou como oportunidade. Então, essa conexão, a gente entendeu claramente que não tem como mais a gente não fazer parte desse ecossistema ou tentar controlar um produto. A pergunta que a gente faz como área de tecnologia é: como eu faço para desenvolver produtos com esse ecossistema,
trazendo essa inovação para o banco, mas criando em parceria. Então, não tem mais aquela conversa de quem é o cliente, é meu, é seu. O cliente é de quem quiser, quando a gente olha para uma abertura dessa. O que importa é como é que você agrega valor em ecossistema, que é completamente diferente. Então, a gente expande, quebra uma barreira de só produzo produtos para a minha marca, e agora entra uma nova conexão, que é como eu desenvolvo para o mercado, que é tão exigente agora. Então, gostei da pesquisa ali do proposta de valor para o cliente, mas ainda numa tentativa de controle de produtividade e eficiência. Como é que a gente combina essas tecnologias com outros parceiros, sem achar que a gente domina 100% dessa tecnologia? E aí, um pouquinho da história do BV no posicionamento de mercado. A gente frequenta, patrocina, apoia e está sempre em conjunto com esse ecossistema de inovação, justamente porque já trouxe muito benefício de desenvolvimento de produto, mas também sobre cultura do nosso time. Então, essa abertura do BV, o grande boom ali, 2021, 2022, foi quando a gente começou a, eu falo que, respirar efetivamente inovação. Tem todo um processo, a gente tem a nossa cultura de open Innovation, tem a cultura de testes com a agenda do Banco Central e tem essa cultura de investimento também e até a compra do portfólio, se for o caso. Então, são desses posicionamentos que a gente acaba encontrando essas oportunidades. E aí, sobre inovação aberta, algumas empresas que já fizeram parte ali do portfólio do BV e ainda estão em parceria com a gente. Então, sempre... as primeiras não foi tão simples, né? Esse merge de cultura, ele é bem difícil. E agora, hoje, o que a gente já tem é um posicionamento muito mais simples no mercado, que a gente já vê uma procura muito maior pelo banco do que a gente buscando e fazendo um hunt. Então, a gente teve que estabelecer um processo muito claro para fazer essas avaliações. E aí tem um time que só olha para essa inovação. E aqui, vou deixar meu super agradecimento, meus contatos também no LinkedIn, também faço conexão com o time tanto de tecnologia, quanto com o time de inovação, com o time de negócio do Banco BV, e é uma grande alegria aqui aprender esse dia aqui com vocês. Fico à disposição no café ali.